falar um pouco de como isso muda quando a gente pensa um direito sucessório. O doutor Rodrigo da Mata falou há pouco aqui para vocês, né, há poucas semanas, muito bem sobre isso. Embora ele tenha descompassos com o direito imobiliário, a gente tem um direito sucessório que eu vi lá na minha pesquisa, já quebrando a regra e falando um pouco da minha pesquisa, né, na dissertação, é o seguinte: o nosso direito das sucessões ele mudou pouco do Código de 16 para 2002. Então, os pilares dele foram discutidos lá para a nossa codificação de 1916, em que a riqueza era predominantemente imobiliária, e a gente tinha uma situação muito mais de patrimônio, mais agrária no Brasil, né? Como ele foi muito pouco revisto, nós vamos ter algumas diferenças na forma de pensar, na forma de executar a sucessão, a transmissão causa-mortes, e até outra coisa que eu acho que hoje é a estrela do direito das sucessões em termos de patrimônio, né? Que é a questão do planejamento da sucessão. Então, antes da pessoa morrer, ela decidiu o destino dos seus bens. Essa questão da riqueza mobiliária vai ser muito relevante, muito importante, e eu preparei uma pequena apresentação para vocês, garantindo tempo para a gente poder debater depois. Doutor Sidney, será que eu estou habilitado aqui? Vamos ver. Não. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Da onde eu trago essa afirmação da mudança da riqueza, da importância de estudar ela para o direito das sucessões? Eu trago isso lá da professora Daniele Chaves Teixeira, que é uma professora que tem estudado muito planejamento sucessório, né? Tem sido uma grande militante aí do direito das sucessões na atualidade, e ela nos alerta para isso. Fala: olha, a riqueza está mudando, a gente precisa ver o que isso influencia nas sucessões. Tá? Então, esse foi o ponto de partida da minha apresentação. Eu trouxe até aqui no slide a frase dela mesmo. Ela diz: percebe-se assim que os bens de valor hoje existem de várias formas, detentores de maior fluidez no tráfego negocial. Além disso, também se faz necessário apontar que houve valorização econômica e financeira desses bens. Ela se refere aqui aos bens móveis, a riqueza mobiliária, né? Fato que tem direta e indeclinável repercussão na transmissão por força de sucessão, especialmente mortes-causa. E que é uma afirmação com a qual eu concordo muito. E eu separei dois primeiros exemplos muito cotidianos, nossos mesmo, para mostrar para vocês. O primeiro, que eu acho que esse é conhecido por todo mundo que trabalha direito das sucessões, né? Direito das sucessões, que é o momento de se pagar o ITD. Em que momento que eu pago o ITD? Eu vou pular uma discussão aqui que a gente tem muito grande, que está hoje no STF. A maioria dos estados no Brasil hoje não seguem o Código de Processo Civil, mas o Rio de Janeiro segue. Está lá no artigo 27, parágrafo 4º, inciso 1, a linha A e B da Lei 7.174 de 2015, né? Que é a lei hoje que vigora para o ITD no Rio de Janeiro. E essa lei é exatamente igual ao CPC. Ela diz o seguinte: quando houver arrolamento, né, um procedimento mais célere de inventário, quando todos os herdeiros forem concordes quanto a como vai ficar a partilha, não houver menor, ou até quando houver menor, dado um parecer do MP, pode transformar o rito em arrolamento. O processamento da guia de ITD, o pagamento do ITD, vai ser feito administrativo, um problema administrativo do fisco, não em sede do processo judicial. No inventário comum, não se julga a partilha, né, antes de recolhimento de ITD. E aí essa questão é uma questão assim: só de seguir o CPC a gente já tem mais segurança jurídica no Rio do que nos outros estados? Sim. Né? A discussão do STF hoje, se é o CPC ou as normas estaduais de direito tributário que vão decidir sobre isso, tem menor impacto, de fato. Só que a gente já tem uma questão aí muito crítica para a gente pensar numa reforma legislativa que seria muito interessante, tanto para nós advogados quanto para os herdeiros, que é o seguinte: esse critério do CPC, ele ajuda, ele torna a parte processual menos lenta, né, mais célere, vai andar mais rápido, só que ele não resolve. Né? E aí aqui, primeira diferença que eu acho que a gente vê muito clara da riqueza imobiliária para a riqueza mobiliária. Muitas vezes a riqueza imobiliária ela vai sofrer uma crise de liquidez. Eu creio que todo mundo aqui já pegou um inventário em que havia uma série de imóveis, bom, o patrimônio é grande, né? E o cliente diz: bom, mas hoje, com uma crise imobiliária, eu não consigo alugar isso, eu não vou conseguir pagar. Né? Vai vir uma avaliação de imóvel do fisco e uma cobrança de ITD que eu não tenho como suportar, não tenho
liquidez, eu chamo de crise de liquidez, né? Eu não tenho patrimônio suficiente em dinheiro para honrar com a minha obrigação tributária, né? E aí a gente tem vários desígnios disso, né? Ao invés de fazer um arrolamento, talvez eu pudesse fazer um inventário extrajudicial, mas eu vou ficar travado, muitas vezes, no inventário extrajudicial, se eu não recolher o imposto, eu não vou conseguir chegar à partilha, eu não vou conseguir regularizar plenamente, né, os imóveis, ou eu vou expedir lá, assim, o julgamento da partilha vai ser feito no arrolamento, eu tenho formal de partilha, mas eu não consigo registrar na RGI. Então, a circulação desse bem fica mais difícil. Então, o que eu proponho aqui? O fisco, o próprio Estado não se atenta à diferença de riqueza mobiliária e imobiliária na hora de determinar o momento de pagamento do TCMD. Isso precisaria ser revisto, né? Quando a pessoa tem dinheiro, né, ela está sendo transmitido dinheiro a ela, me parece o seguinte, é razoável a ideia do fisco de não entregar a prestação do Estado, né? Que o que a gente tem hoje é isso. Para acabar a transmissão causa-morte, a gente precisa, obrigatoriamente, de uma prestação do Estado, seja ela cartório ou judiciário. Ele diz, olha, não vou acabar enquanto você não me pagar o que você me deve, porque você vai enriquecer. Que isso seja feito no momento antes da partilha, quando houver dinheiro para isso. Quando houver imóveis, né, e o contribuinte disser, olha, enquanto eu não vender isso, eu não vou ter dinheiro. Para que esses bens circulem, a minha proposta é o rito de arrolamento ser adotado completamente, não existir mais o rito do inventário, sempre processamento administrativo tributário, e me parece que seria mais producente para o fisco, na hora de receber, quanto para os contribuintes o seguinte, né, que esse pagamento fosse feito na hora que esse imóvel gerasse efetivamente riqueza, seja ela aluguel, ou, enfim, o valor da venda. E aí você pode me dizer o seguinte, tá, mas a Receita, as fazendas estaduais jamais aceitariam isso, né? Seria muito fácil burlar a arrecadação. Eu acho que o próprio direito tributário já nos dá algumas normas que podem ajudar nisso, né? Então, nada impede que se transmita, mas que fique registrado no RGI que essa pessoa deve ter CMD. Eu coloco lá como responsável tributário o notário, o comprador, ou até o locatário, e eu posso realmente recolher esse tributo, a pessoa vai poder recolher quando houver dinheiro para recolher. Me parece que seria algo bem interessante, que pode ser melhor explorado, e até uma questão do direito tributário olhar menos com um olhar de sanção e mais com um olhar de promoção, de promover o comportamento desejado, né? Então, por exemplo, fazer uma diferença. Olha, se você pagar agora, você paga com uma base de cálculo reduzida o tributo, sob uma base de cálculo reduzida. Vai pagar na hora da venda? Não tem problema, vai pagar sobre o valor que vender, né? Então, com ônus e bônus, eu acho que a gente cria uma diferenciação aí e começa a pensar melhor nessa crise de liquidez que existe no mercado hoje. Então, esse era um primeiro exemplo. E já vou adiantar que, até como eu tenho acompanhado as outras lives, né, as outras debates, eu quero deixar tempo para a gente conversar, então eu vou trazer alguns casos onde eu acho que essa distinção é importante. Eu vou mexer com isso para a gente depois poder debater. Então, não com um fio muito metodológico, muito rígido. Outra questão que eu acho que tem que ser levada em conta é, quando falamos de sucessão, falamos de patrimônio. Acho que estou falando isso desde o começo. Acho que isso é muito importante para o advogado de direito das sucessões, entender que existe ali uma família, existem ali afetividades, crises de reconhecimento de um e de outro, desavenças, mas na hora de litigar em direito das sucessões, eu preciso pensar o seguinte, pelo que eu estou litigando? Para receber mais patrimônio, para receber mais titularidade, né? E eu tenho que entender o custo disso, né? Tanto o custo judicial, quanto o custo advocatício e o custo de TD, né? Então, assim, vale a pena eu passar um grande tempo litigando por aquilo, eu vou pagar mais porque eu vou receber mais, né? Vou pagar mais imposto, como é que vai ser isso? Se eu deixar a situação como está hoje, não haveria uma economia fiscal, tanto para mim quanto para os meus irmãos, pensar em tudo isso, e aí eu vou ter que pensar mais uma vez na distinção entre riqueza imobiliária e imobiliária, né? Porque se valer a pena litigar vai depender fatalmente. O que eu estou falando? De um imóvel durante uma crise, eu não vou conseguir liquidar, vender ele agora, fazer dinheiro com ele, ou não, estou falando de um grande momento para o mercado imobiliário, será que vale a pena litigar e colocar o aproveitamento patrimonial disso lá para frente? Como é que vai ser, né? Enfim, uma série de questões
do dinheiro mesmo. Será que se eu pegar, olha, tem dinheiro líquido, será que se eu pegar esse dinheiro líquido, pensar a sucessão como patrimônio, né? Investir ele, eu não chego lá naquele valor pelo qual eu estou litigando, ao invés de ficar buscando aqui no judiciário com uma certa incerteza. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em conta para a gente colocar uma visão mais objetiva e um pouco menos subjetiva no direito das sucessões, e isso envolve entender riqueza mobiliária e riqueza imobiliária, tá? Tenho ressaltado bem para a gente conseguir entender a importância do tema. E aí, por fim, eu vou chegar aqui no tema que eu acho que, assim, até o final, eu vou falar um pouco dele, porque eu acho que talvez seja a principal questão, e hoje, pensando em planejamento sucessório, o grande AIS, que é o seguinte: vale a pena, a gente recebe isso em consulta de clientes, etc., transformar ativo imobiliário em ativo mobiliário, ou seja, transformar meus imóveis em dinheiro para a hora da transmissão causa-mortes? Isso é bom? Isso não é? Por óbvio, a resposta é depende. Depende da pessoa, depende do que a pessoa quer fazer, do que ela pretende com o patrimônio dela, né? Não tem uma resposta fechada. Como o professor Daniel Albuquerque falou aqui, sempre diz, não é receita de bolo, né? Mas é algo que tem suas potencialidades, mas também tem seus limites, né? É bom lembrar. Então, eu quero falar um pouquinho disso, dessa transformação de ativo imobiliário em ativo mobiliário e até da aquisição estratégica, né? Que dentro do planejamento sucessório, muitas vezes, a hora que você pega a sua riqueza, você entendeu o que você vai fazer com aquilo pensando na sua transmissão causa-mortes. Qual que é um primeiro aspecto que eu vejo que aparece, que a gente tem que pensar muito bem na hora de transmitir patrimônio? Muita gente, né, para proteger, gosta de colocar aquelas cláusulas, né, de impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade nos bens. Então, olha, eu tenho uma filha menor, eu estou com uma doença, talvez eu vá falecer, eu queria deixar esse imóvel aí inalienável para só alugar, acabarem vendendo por um preço barato, tudo aquela coisa toda. Isso na riqueza imobiliária é muito mais fácil, né? Porque a questão registral, escritural ajuda muito. Até em algumas riquezas imobiliárias, como ações, até é possível, ou usufruto, né? Olha, eu quero que minha esposa use esse bem, essa casa de praia, enfim, alguma coisa assim, até o falecimento. Depois eu quero que a filha X use, respeitando legítima, tudo, nós vamos falar disso. Isso é muito mais fácil fazer com o bem imobiliário. Com o bem imobiliário, pela falta de escrituração, né, eu consigo colocar, por exemplo, uma inalienabilidade numa conta bancária, algo muito difícil. A professora Daniela Mucilo também fala muito disso, né? Usufruto, dá para fazer usufruto sobre bens móveis? Dá, mas a questão registral, ela é complicada. E aí, nesse ponto, acho que o bem imobiliário, embora tenha essas questões de liquidez, etc., ele é muito interessante. Com o bem imobiliário, dá para a gente fazer algumas coisas que a gente chama de negócios jurídicos indiretos, de certa forma, né? É aproveitar os efeitos de uma outra coisa para chegar no que a gente quer. Então, de repente, existem algumas questões, alguns tipos de legados que eu consigo deixar a administração do bem para um, mas depois passar para outro, né? Então, deixar o dinheiro depositado na conta de um para que ele transmita para outro, ou a própria função do testamenteiro, que vai cumprir meu testamento, fica na posse e administração desse bem até quando eu determinar, até minha filha fazer 18 anos, enfim, alguma coisa nesse ponto. O que tem me incomodado um pouco, também é um problema, além da escrituração nessas que eu tenho estudado um pouco, nessa questão da riqueza mobiliária. Quando eu falo de dinheiro e de usar esses métodos, né, o testamenteiro, os legados, eu sempre esbarro na legítima. Eu vou falar mais à frente da legítima. E assim, eu acho que como a gente tem as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e empenhorabilidade, que precisam ter justa causa para se colocar, para se clausular legítima, eu acho que aqui deveria se aplicar o mesmo raciocínio, porque os efeitos que eu estou buscando são os mesmos. Então não dá para falar, ali tem que respeitar a legítima na riqueza mobiliária e na imobiliária não. Não há razão para regimes jurídicos diferenciados, tá? Ainda nesse sentido da legítima, né, eu acho assim, o tema aqui hoje não é esse, eu meio que me prometi a não dizer isso, mas
como eu estudei a legítima, eu acho realmente, me parece, pelos meus estudos, que a legítima merece uma grande reforma, não estou colocando em questão isso, mas ela está aí, ela existe. Então, hoje, 50% dos meus bens, se eu tiver herdeiros necessários, como muitas pessoas têm, né, ascendentes vivos, descendentes vivos, cônjuges e também companheiros, né, me parece, embora os argumentos contrários sejam sólidos, que o STF deixou bem claro na decisão que o companheiro é herdeiro necessário, tá? Quando eu tenho herdeiros necessários, eu preciso transmitir esses 50%, e é muito interessante que, às vezes, o que é pouco explorado é o seguinte: o código não só obriga a transmissão, não apenas, ele também determina o modo que essa transmissão vai ser feita. Então, ele diz o seguinte: eu não posso clausular, como a gente está falando. E tem uma outra questão, que é uma potencialidade, uma possível função de transformação de ativo imobiliário em mobiliário, que é o seguinte: quando eu falo da legítima, em testamento eu não posso dispor que a parte da legítima seja convertida em bens de outra espécie. Aonde que isso pega muito? Né? A professora Ana Luísa Maia Nevares fala muito disso. A questão é a seguinte: algumas pessoas olham e falam assim: olha, eu tenho imóveis, isso acontece muito em casos de casamento sucessivo, né? Eu tenho filhos de um casamento, sou casado com outra pessoa, ambos herdeiros necessários. Ninguém se dá bem. Esses dias eu vi o professor Luiz Paulo, né, brincando, aquela situação que nunca acontece, né? A gente acaba vendo isso acontecer na vida prática. As pessoas dizem: olha, eu queria deixar dinheiro. Eu não queria deixar o imóvel, porque o dinheiro fica mais fácil de repartir, partilhar, né? Você não vai entrar numa dissolução de condomínio, vai ser difícil. Em vida eu consigo fazer isso, porque não há nenhuma restrição a eu transformar meu patrimônio em uma coisa ou outra. Pelo testamento, não. Tá? Então, acho que isso é uma potencialidade a ser aproveitada pelo planejamento sucessório e futuramente é uma questão para ser mudada. Eu acho que transformar a legítima, se não for em outra espécie de bens em dinheiro, é algo que gera circulação de riqueza, não é ruim, tá? Vai ajudar muita gente, porque tem gente que tem patrimônio suficiente para deixar um imóvel para cada um, 2 imóveis para cada um. Às vezes isso não, às vezes a pessoa que for fazer isso, ela vai ou desigualar de um jeito que ela não quer, ou ofender a legítima. Então seria algo excelente, né? E geraria uma acessibilidade aí do planejamento sucessório. Deixando considerado o seguinte: até ainda nesse sentido da transformação, quando o testamento admite, o testamento ordena que se transforma em bens em dinheiro, eu acho que a gente também pode começar a pensar em casos litigiosos, né, principalmente quando a gente está pela parte, digamos, que quer essa transformação, em um certo abuso de direito. Por que não transformar? Por que receber? Tudo bem, está na lei. Mas não há um certo abuso de direito. Eu não quero, eu quero receber esse imóvel. Por quê? Qual que é a razão lógica? Isso aqui vai valorizar. Tudo bem, pode ser. Mas quando não há, eu acho que pode haver abuso de direito de negar, no pedido de negar a eficácia a essas cláusulas testamentárias em razão da norma da legítima. Outra questão importante na transformação de ativo, né? Algumas pessoas também têm muito clara a intenção de deixar sua parte disponível para alguém, mas não querem exceder a isso. Elas querem respeitar os limites da lei. Olha, tal filho sempre trabalhou comigo, olha, minha esposa sempre precisou de mim, ela vai ficar com 50%. Os outros 50% a gente divide entre os herdeiros necessários. Nesse ponto, a transformação de ativo ela é interessante, e eu brinquei aqui, não é exatamente isso, né, mas como se fosse a doutor Ives, que gosta de processo civil, um planejamento probatório, né? Então eu falo: olha, isso aqui vai ser muito mais fácil de provar, eu já deixo a prova. Eu tenho dinheiro, está aqui, esse dinheiro é a minha parte disponível, seja no momento da morte, seja no momento de uma doação, né? Muitas vezes do que o imóvel, porque o imóvel, eu tinha trazido aqui, infelizmente, muitas das questões na jurisprudência que discutem doação inoficiosa ou redução de disposição testamentária, ou seja, se uma liberalidade excedeu a legítima ou não, esse é o impasse, avaliar os imóveis que foram deixados. E aí isso às vezes vira uma confusão, porque isso é muito interessante. No TJ, poucos casos se discutem de redução de disposição testamentária. Agora, não é tão pouco assim a jurisprudência sobre doação inoficiosa. Então, quer dizer, na hora que morre, vamos excluir aqui discussões de prescrição, etc., que também existem, também são outro ponto. Doação inoficiosa era uma outra live, né? Mas, assim, existe uma série de discussões. É o seguinte: quanto que valia aquele imóvel naquela época, etc. Esse procedimento sinuoso, evitá-lo em conflitos, talvez seja algo interessante. Tá? Então, algumas outras questões aqui da aquisição.
Para a gente chegar num ponto que é o seguinte, para mim é o ponto mais difícil, talvez. Eu pensei para a gente deixar mais dinâmico em falar de mais coisas, mas eu quase fiz a live, né, quando escolhi o tema, só falando sobre isso. Esse é um tema dificílimo, foi o tema mais discutido na minha banca. Tenho arrepio só de lembrar da professora Ana Luísa Maia Nevares me perguntando sobre isso. Fiquei ali, falei, gente, é muita coisa, né? Foi um momento intenso da minha banca, da minha defesa, que é o seguinte: como lidar com os chamados seguros de vida? E aí eu vou trazer a pergunta aqui para transformação de ativos. Seguro de vida, o artigo 794 sobre seguro de pessoas diz o seguinte: seguro não se considera herança. Ora, se seguro não se considera herança, eu pergunto o seguinte: eu posso transformar meu patrimônio em seguro quando eu quiser maior liberdade? Quer dizer, eu não quero seguir a legítima, né? Eu quero escolher um beneficiário. Então, não sendo herança, eu posso instituir meu beneficiário livremente e deixar todo o meu dinheiro naquilo, ou nessa questão de aquisição estratégica. Isso tem um ponto importante. Não é só o seguro de vida. O seguro de vida tem alguns limites, né? Ele é pago num certo período de tempo. Eu estava até dando uma olhada. Algumas seguradoras colocam até limite, por exemplo, na Porto Seguro. Você vai olhar pela internet, você tem a contratação de até 500 mil. Outras você pode escolher quanto você vai segurar como resultado final. Né? Na Caixa Econômica, por exemplo, o seguro dá até 2 milhões. Mas se o patrimônio for muito grande, então o seguro de vida ele até dá uma segurada. Só que a gente tem um outro problema nisso, que é o PGBL e o VGBL. PGBL e VGBL são o quê? São chamados seguros com cobertura de sobrevivência. É seguro para enquanto a pessoa está viva. Né? É um seguro que, com muito cuidado que eu vou dizer, né, quase que não de forma jurídica, embora alguns tribunais assim o entendam, que pode muitas vezes ter função de investimento. Então, eu coloco dinheiro num fundo de investimento, existe uma milha de opções, né? Eu posso ir desde Tesouro Nacional para render esse dinheiro, até Bolsa de Valores, posso ir mudando, fazer portabilidade entre fundos, né? Eu posso contratar uma seguradora, o VGBL, ou o PGBL, geralmente são entidades de previdência aberta, né? Eu contrato, esse dinheiro vai ser investido, e numa data que eu vou estipular, eu vou poder aproveitar esse dinheiro. Né? Passou o período de diferimento, eu tenho direito a ele. De que forma? De duas formas eu posso aproveitá-lo. Ou como uma parcela única, que vai me ser liberada, ou como uma renda. Então, vai falar, não, tudo bem, mas se esse seguro é uma questão de sobrevivência, né? Não é um seguro diante do risco morte, então eu estipulante não transferir o risco da minha morte para o segurador. Por que a gente está falando dele no direito das sucessões? Olha, algumas hipóteses. A pessoa ela sempre vai escolher um beneficiário. No VGBL, vai ter momentos em que não vai ter acabado o período de diferimento. Se eu morrer, o beneficiário vai poder resgatar. Né? Essa é uma questão. Outra questão é assim, chegou lá o prazo em que eu poderia, que acabou meu período de diferimento. Eu poderia retirar o resultado do investimento. Só que aí eu não retirei, eu deixei lá. E aí, quem que vai pegar isso? O beneficiário. E aí já começa a ficar esquisito, porque reparem, né, essa transmissão. O que acontece? Muitas vezes, se esse dinheiro fosse um valor muito grande, como pode ser o do PGBL e VGBL, e tivesse lá na minha conta bancária, eu ia ter que inventariar, não ia ter que inventariar até um certo valor. Fazer o alvará, vai para a pessoa que está colocada ali na Previdência Social. Né? Então, assim, é complicado. Não é algo tão simples. E outra hipótese é que existem alguns planos PGBL e VGBL, principalmente de renda, que você dispõe exatamente isso. Olha, se eu morrer durante um certo prazo, isso aqui vai para outra pessoa. Né? E você pode fazer um aporte aqui, talvez seja até mais fácil fazer um aporte maior do que no seguro de vida, fazer um grande aporte, ó, morrer fica para outra pessoa. Ou vitalício mesmo. Né? Tem para cônjuge, tem para filho, tem até espécies específicas de PGBL e VGBL para essas pessoas. Então, a questão que fica é, posso transformar isso para não incidir as regras de direito sucessório sobre o meu patrimônio? Deixar meu patrimônio em seguros? Olha,
realmente, a norma do Código Civil ela tem uma razão lógica e estrutural muito grande disso não ser herança. De fato, não é. Por quê? Porque eu tenho ali uma relação triangular. Eu passei o meu valor para uma entidade de previdência ou para uma seguradora, né, e ela se responsabilizou do seguinte: qual que é a parte dela no adimplemento do contrato? Passar aquilo para o meu beneficiário. Isso é muito interessante, que às vezes até algumas seguradoras, entidades de previdência, quando acham muito esquisito, olha, isso aqui é muito dinheiro, elas conseguiram pagamento. Falam, olha, não sei se isso aqui vai ofender a legítima. Estou levando para o judiciário, os herdeiros veem se vão brigar, se não vão, né? Então, às vezes acontece. Então, em alguns sentidos, eu acho que é perfeita a lógica do 794, não pode ser ignorado. Então, quero evitar inventário. Né? Isso é uma preocupação de muita gente. Olha, não quero dar custos para o meu filho para transferir patrimônio, etc. Não quero dar o tempo, a burocracia. Posso usar o seguro de vida, a previdência privada? Perfeitamente. Aliás, às vezes até a pessoa nem escolhe o beneficiário, né? Olha, eu quero que transmita isso para todos os meus filhos, não é para um, para dois. Para todo mundo, de vida, perfeito. Né? Ou coloca mais de um beneficiário, etc. É o que a professora Daniela também, citando ela não por acaso, porque é referência mesmo no assunto do planejamento, ela fala de will substitutes em inglês, né? Uma forma de evitar o inventário possível. Aí a gente tem uma outra questão que é a seguinte, dentro da lógica da sucessão, tormentosa também. Posso fazer isso para evitar colação? Né? Porque se eu doar antes, talvez eu vou ter que colacionar. Faz sentido no seguro de vida, mesmo não sendo seguro, uma liberalidade, né? uma doação, excetuando, dizendo isso aqui não é para colacionar, porque eu posso fazer isso na colação. Né? A colação, basicamente, uma pressuposição de que eu dividiria tudo igual entre os herdeiros. Quando eu doei, eu estava só adiantando a parte dele, não estava desigualando ninguém. É isso que é a colação. A colação é um remédio para fazer acontecer essa igualdade que se pressupõe, isso pode ser até criticável, que a pessoa queria fazer. Né? Quem fez doação queria igualar, tudo bem, não vem ao caso. Agora, é razoável a ideia, sim, de evitar a colação. Não me parece um problema. Por quê? Pensando nisso, me parece muito claro que quando alguém contrata um seguro, PGBL, um VGBL, diz, olha, meu beneficiário é esse, né? Por mais que a gente fosse discutir, o STJ já entendeu assim, não é herança, eu acho super razoável não aplicar as mesmas regras, porque é o seguinte, eu estou claramente, com perdão da redundância, dispondo da minha parte disponível. Né? Não é possível que eu queira igualar. Se eu escolhi beneficiário e não compensei os outros de alguma forma, o que eu queria era, a minha conduta foi exatamente para desigualar. E tudo bem, quando isso não ultrapassa a legítima, que eu vou falar daqui a pouco. Planejamento tributário. Quem milita no direito das sucessões sabe que isso é uma discussão hoje no Rio, né? Tributa PGBL, tributa VGBL, faz, não faz. Gente, eu acho que assim, a gente está muito perto de começar a conseguir definir isso com o STF definindo o que é planejamento tributário por Código Tributário, lá no artigo 116, parágrafo único. Né? E se a gente entender que é possível a elisão, que a elisão é diferente da evasão, eu posso evitar o fato gerador. Então, se eu evito o fato gerador da transmissão causa-mortes inventário, ok, me parece tudo bem. Doação, é correto falar em doação aqui? Intervivos, não. Isso aqui só vai provocar efeitos após a morte. Né? Então, teria que ir muito longe para o fisco conseguir tributar. Algumas correntes que falam da possibilidade do fisco desconsiderar negócios jurídicos em razão de uma simulação, de um abuso de direito, talvez isso aqui ficaria mais complicado. Tá? Mas o próprio TJ do Rio já foi bem incisivo nesse sentido, num julgado contra o fisco, que o fisco começou a pedir maiores provas para dizer o quê? O que às vezes o TJSP diz. Olha, essa previdência privada, esse PGBL, era investimento da pessoa. Isso aqui não é securitário, então incide o TCMD. Aí o próprio TJ falou, não incide TCMD, a natureza é securitária. Lembrando que isso é um pouco frágil, porque quem deu essa natureza foi a Superintendência dos Seguros, não foi lei, mas tudo bem. E diz, olha, isso aqui é seguro, não tem fato gerador de doação. Então, me parece que para o planejamento tributário há boas expectativas. Agora, tem uma questão que o judiciário tem decidido de um jeito que eu gostaria de chamar a atenção aqui,
que é exatamente a questão que eu comecei ao falar da transformação de ativos com seguro, PGBL e VGBL. É o seguinte, posso fazer isso para deliberadamente não seguir a legítima? O que o tribunal tem entendido? Eu até coloquei um julgado aqui do Tribunal de Justiça do Rio, em que haviam herdeiros menores, a pessoa colocou outro beneficiário no seguro de vida, e aí esses herdeiros menores representados postularam, dizendo, não, peraí, isso aqui eu sou herdeiro necessário, preciso receber metade. E o TJ disse não. Seguro de vida, previdência, PGBL, VGBL, segundo a CNSP, é o quê? Superintendência dos Seguros. É seguro. Então, não é herança, liberdade de contratar. Tá? Que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com esse argumento. E principalmente no momento em que pode acontecer, em que a gente tiver um litígio em favor do herdeiro que foi preterido. Minha questão é, o 794 do Código Civil, ele vem de outros tempos. Ele existe desde 16. Lá em 16, embora hoje a gente ainda tenha pesquisa, tem um professor que fez uma dissertação sobre a legítima, o Regis Gereissati, ele fez essa pesquisa de quem tem previdência privada, quem tem seguro de vida. Não é tanta gente, mas seguramente hoje a gente tem uma política maior de seguro de vida, de PGBL e VGBL, do que na época do Código de 16, né? Onde o seguro estava quase para um contrato comercial, como muitas vezes ele ainda é ensinado, né? Um contrato empresarial. Então, veja só, a gente tem uma transformação muito grande aí, e o 794 dizia o mesmo que um artigo antecedente do Código de 16, não é herança. Por essa lógica, impecável. Agora, a minha questão é a seguinte, quando eu venho com gente investindo em VGBL e PGBL, né, assim, colocando o dinheiro todo nisso, mais gente com seguro de vida, não vamos falar de seguro coletivo aqui, mas também isso acontece. Pessoas que entram em empresas, em bons cargos e têm plano de carreira, então elas vão adquirir esse dinheiro, esse montante vai ficando alto. A importância disso aqui é maior. Essa riqueza imobiliária muitas vezes tomou o lugar de estrela, de principal no patrimônio. Então, quando a gente tinha o Código de 16, e depois um movimento que a gente teve lá nos anos 80, de começar a afirmar algumas sucessões anômalas, um assunto muito estudado na Itália, pouco estudado no Brasil, mas que envolve o seguinte, a ideia de que alguns direitos patrimoniais se transmitem de forma diversa do que diz o Código Civil lá no direito das sucessões. Então, são aqueles que a gente conhece, né? Um valorzinho pequeno na conta bancária, o FGTS, o PIS, PASEP, até um certo limite. A última vez que a STJ se manifestou, o limite era de 10 mil, então um limite pequeno. Eu quero dizer com tudo isso, 794, ele é herdeiro dessa época. Né? 794 é um artigo de uma época que o patrimônio das pessoas era composto muito mais por imóveis do que por riqueza mobiliária. E muitas vezes hoje até assim ainda. Né? Você vê os valores de seguro nas decisões, eles são pequenos às vezes. Né? Dentro dessa questão, dentro desse entrave todo, faria sentido. Isso não está dentro do direito das sucessões. Como eu disse, eu acho que até ainda faz para algumas coisas, só que precisa se tomar cuidado. Porque a partir do momento em que eu tenho um costume social maior de investir mais dinheiro nisso, né, onde eu tenho mais pessoas colocando mais dinheiro nisso, eu abro um outro risco. Eu não estou dizendo de descumprir a lei, mas é o seguinte, é o que eu coloquei. Só porque a lei diz que seguro não é herança, necessariamente ela está dizendo que é impossível usar o contrato de seguro para simular uma fraude legítima? E aí me parece que não. E aí me parece que se a gente for buscar a jurisprudência do TJRJ quanto a outros contratos, a gente vê isso. Então tem um caso muito curioso de doação, que o TJ olha para um conceito um conceito até muito acadêmico do direito mesmo, da causa do contrato, né, que é não olhar só para a estrutura que foi contratada, né, não olhar só para o papel, mas olhar para a função econômico-social, quais os efeitos daquele contrato. É um caso muito curioso que o TJ falou, olha, aqui não houve doação, essa doação é uma simulação, né? Uma doação pura e simples. Houve uma fraude legítima. Era um caso que uma pessoa ela pegou uma procuração para cuidar dos bens do marido, né, que estava doente à época, e ela frequentava um centro espírita, e ela, junto com o marido. Então, ela diz, olha,
nesse momento de doença tem sido muito importante, etc., vai lá e faz uma liberalidade, né, com aquele ânimo, dizendo que ela tem aquele ânimo donante pro centro espírita. Anos depois, ela entra no judiciário pedindo esse dinheiro de volta do centro espírita. Por quê? Ela admite, olha, o que houve naquela época foi um conluio com a pessoa que administrava o centro espírita, né? Eu transferiria o dinheiro como procuradora para eles como doação e eles dariam esse dinheiro para mim. Por quê? Porque ela era mãe de alguns filhos dessa pessoa doente, mas não era mãe de outros. Então, ela queria que todo o dinheiro ficasse com ela. E ela vem pedir para o judiciário. E é muito interessante que o judiciário diz, olha, isso aqui não era para ser anulado, não. Isso aqui não era para ser nulo, desculpa. Porque você não pode alegar sua própria torpeza. Mas como você prejudicou herdeiros necessários, eu vou reconhecer a nulidade. Então, é um caso muito interessante, né? O STJ olha para essa função, o TJ olha para essa função econômica, social, não só do contrato, dos atos patrimoniais. Então, nós temos outros casos de simulação da fraude legítima, por exemplo, por meio do divórcio e partilha. Ninguém discutindo o divórcio, mas olha, essa partilha de bens foi para fraudar a doação inoficiosa. Tem um outro caso interessantíssimo, a pessoa vai reconhecer o filho. Ela reconhece depois que doa todos os bens para outro filho. Né? Então, fez a doação inoficiosa. Então, todas essas... Esse até é menos, seria menos até caso de simulação. O que mostra? Nós temos contratos, funções econômicas e sociais legítimas para eles e não legítimas. E, às vezes, as pessoas usam. Então, o que eu acho que a gente precisa entender é que também no PGBL, no VGBL, principalmente, no seguro de vida menos, mas também um caso, por exemplo, muito possível de fraudar seguro de vida, diferente de seguro de danos, eu posso ter vários diferentes. Eu não preciso ter um só. Então, eu posso privilegiar a pessoa dando picadinho. Então, vai parecer que é pouco dinheiro, mas na hora que você junta tudo, né, mas PGBL e VGBL principalmente. Tem um julgado do desembargador Marcos Alcino, que é muito interessante, embora ele afirme a liberdade de contratar, é muito interessante o que ele fala ali para a gente pensar justamente no contrário, se não é possível a simulação, e me parece que é. Ele diz, olha, muitas vezes quando a gente fala de PGBL, VGBL, a pessoa está pegando um dinheiro que está lá na conta dela e transferindo para um fundo de investimento. Então, é isso que eu falei, aquele dinheiro que estava lá na minha conta, que ia ser inventariado, que era grande, por exemplo, dinheiro de uma venda de um imóvel, né, transformação de riqueza imobiliária, aquele dinheiro que era grande, quando eu joguei ele para o VGBL, eu posso escolher o beneficiário, né? Enquanto, de outro modo, eu teria que transmitir para os herdeiros necessários uma parte. Então, o que eu penso é o seguinte, tudo isso, sei de fato, é muito aberto. Pode haver simulação usando seguro de vida, usando VGBL, PGBL? Pode. E aí, para encerrar, eu queria trazer alguns parâmetros disso, né, que seria a última questão desses desafios da riqueza imobiliária para a imobiliária. Eu acho que na imobiliária tinha alguma facilidade que na imobiliária passa a ter, até por essas diferentes normativas que eu tenho que conjugar de forma unitária. Então, primeira questão que eu tenho que fazer é a análise do patrimônio. É o que eu falei. Né? Se esse seguro de vida PGBL e VGBL for muito menos do que a parte disponível, ou menos, né? Se representar um valor muito pequeno, isso é um cálculo um pouco difícil. Do que deixou para ser inventariado, ou do que doou, acho que não há problema nenhum. A grande questão é quando grande parte do patrimônio, quando eu olho, eu falo, olha o patrimônio inventariado. Se você somar o que tem de PGBL e VGBL, que vai estar com uma pessoa só, daria mais do que legítimo. E foi, inclusive, o que o TJSP já fez em alguns casos, dizendo que PGBL era uma forma de investimento e mandando partilhar entre os herdeiros, reconhecendo a simulação. Então, se eu analisar o patrimônio e conseguir provar isso, e aí vem a primeira dificuldade, né, que eu tinha separado até alguns julgados que mostravam o seguinte, quando eu falo de imóvel, doação inoficiosa de imóvel, redução de disposição testamentária, então nem se fale, né, doação acho que é mais preeminente nesse caso. É fácil, de certa forma, de perceber. Eu vou lá na matrícula do imóvel, se tiver transferido a propriedade mesmo, está aqui. Né? Quando é simulação de compra e venda, é um pouquinho mais difícil, porque tem que chegar na prova do preço. Né? Mas aqui há uma dificuldade probatória nessa questão, que é aquilo que eu já falei que foi negado ao fisco, do PGBL, VGBL, porque o que eu vou ter que olhar? Eu vou ter que olhar qual que é a origem desse dinheiro que foi posto no PGBL, VGBL. Então, eu vou ter que quebrar esse sigilo e entender. Ou entender se era um dinheiro que ele usava às vezes, então, claro, a função de investimento, e deixou uma parte, se era um dinheiro que ele cuidou, foi trocando de fundo, investindo.
clara intenção de deixar para a pessoa mais dinheiro, né? Então, assim, provar tudo isso vai ser mais difícil, né, talvez, do que a questão imobiliária, quando há registro da propriedade na matrícula do imóvel. Quando eu consigo pegar uma matrícula e ver esse registro no nome do donatário. Mas, enfim, não é impossível, então eu tenho que analisar o patrimônio e ver isso para chegar no seguinte. Eu acho que para analisar a simulação possível nesses casos, eu tenho que deixar de olhar um pouco o que a gente sempre olha, que é a relação estipulante seguradora, né? E começar a olhar, e principalmente essa relação principal, e começar a olhar a relação do estipulante com o beneficiário. É essa relação que eu tenho que olhar para entender o quê? Por que ele contratou? Então, acho que aí, e que risco ele assumiu? Porque essa é uma questão interessante. Todo mundo fala do 794, mas ninguém fala do 790, que não foi feito para fins sucessórios, me parece, mas tem uma grande utilidade, que diz, olha, o segurado, ele precisa declarar, o estipulante, desculpa, precisa declarar que ele tem que a vida do segurado que ele está tentando proteger tem uma importância para ele. Aí tem o parágrafo único dizendo, para ascendente, descendente e cônjuge, ou seja, herdeiros necessários, seria presumível essa importância. Agora, o que eu acho que a gente tem que olhar, isso é para a relação com a seguradora, para impedir que a seguradora deixe de pagar essas pessoas o seguro. O que eu acho que faz sentido uma interpretação aí mais restritiva, mais ferrenha, porque ele contratou com a seguradora também não pode se recusar a pagar. Importância que tiver na vida. Agora, quando eu olho a relação beneficiário e estipulante, eu tenho que entender o seguinte: havia efetivamente algum risco patrimonial que esse beneficiário sofreria com a morte do estipulante? Ele era dependente? Quando eu começo a perceber que não, eu acho que a gente tem um indicativo grande, bem possível, de simulação. Desde que não fosse dependente, simulação vício originário, desde o começo do contrato não fosse dependente. O que acontece, por exemplo, um caso um pouco inusitado, mas comum, é a pessoa que faz um seguro de vida no nome do cônjuge, olha, quem precisa de mim, etc. Vem a ter uma outra união, se divorcia, vem a ter uma outra união estável, mas não muda a pólice de seguro. E aí, quando morre, tem uma companheira e o cônjuge está lá na pólice e o judiciário diz, não, vontade dele era manter o antigo cônjuge e vida que segue, é ele que vai receber esse dinheiro. Mas, enfim, olhar como vício originário, para entender isso. Eu acho que é a partir daí que a gente entende. Existe algum risco? Existe algum risco a ser coberto? Não existe, me parece que eu estou tentando simular a doação. Claro, quando eu disse isso, quando eu ver que esse valor seria um valor que excederia a disponível. Se eu somar ele ao resto do patrimônio deixado e cortar pela metade, excederia a disponível. Somo seguro de vida, o resto que deixou, só seguro de vida quando deixou, divido por 2 para entender qual que é legítimo. Me parece que aí a gente poderia colocar simulação, lembrando que os vícios são analisados no código de forma objetiva, na teoria geral aí do direito civil, não de forma subjetiva. Eu não vou analisar uma certa culpa, uma certa intenção, mas o que aquele padrão ali diz respeito. E aí me parece que a gente pode falar nisso. E quando eu entender que não? Então, por exemplo, olha, realmente deixou-se um PGBL para uma esposa idosa, num valor que realmente vai garantir aí a vida dela nos próximos 5 anos de remédio, tratamento. Ou se não, outro caso que é muito comum agora, mais comum agora com os casamentos sucessivos, é a pessoa que acaba tendo filhos com idades muito diferentes. Então, e até falo disso lá na minha dissertação sobre o ponto da legítima, que seria outro assunto, mas envolve um pouco isso também. Um dos filhos é maior, capaz, não tem problema nenhum, patrimônio é pequeno ou médio, e essa pessoa se vê assim, com um filho menor, que 50% da herança dela não vai proteger. E aí ela deixa um PGBL, VGBL e fala, cara, isso aqui é mais ou menos o que ele vai gastar para estudar até o ensino médio, nem a faculdade. E parece que nesses casos, aí já olhando o nosso código, numa leitura constitucional mesmo, eu brinco que eu acabo sendo muito influenciado pelo lugar onde eu estudei no mestrado, tenho muito, muito orgulho também de onde eu estudei na graduação, mas sou muito influenciado por onde eu estudei no mestrado e fatalmente faço essa leitura constitucional do direito civil. E não custa lembrar
que a própria Constituição reconheceu a importância dessa previdência complementar, né, que muitas vezes até o valor de natureza securitária, principalmente quando distribuído como renda, valor único é um pouco mais difícil, mas vai lá também, exerce essa função. Né? Então, me parece que aí dá para falar que existe até uma atualização. Quando o código diz que não é herança, até para fins de legítima, tem uma proteção. A professora Angélica Carlini, que fala muito de seguro, diz isso. Né? O seguro tem um certo caráter social de segurar um risco, né? De gerar previdência para a vida. Ótimo. Acho que aí a gente tem uma das poucas exceções, talvez, de liberdade legítima interessantes, né? Com um caráter muito parecido ali das sucessões anômalas. Só que as sucessões anômalas eram muito pouquinho dinheiro, para viver um pouquinho de tempo mesmo. Aqui acho que a gente consegue ir um pouquinho adiante e é interessante. Então, aí eu acho que não há simulação. Agora, repito, quando não há risco, é privilégio que quer fugir da legítima, a gente tem que evitar. Gente, desculpa se eu acabei me alongando um pouquinho, gosto muito do assunto, espero que tenha sido interessante para vocês e estou à disposição para perguntas. Não, professora, não alongou, não. Eu acho que o tema é bem palpitante. Pelo contrário, o senhor colocou exemplos muito interessantes e nós temos aqui vários elogios a André Pizarro, doutor André Pizarro, elogiando a sua explanação, parabenizando todos os colegas pelo dia de hoje. A doutora Sula tem um questionamento que eu acho que o senhor acabou de falar, mas ela diz o seguinte: pelo seu entendimento, os valores dotados no VGBL e PGBL não seriam seguros no sentido de deixar para quem você quer? Bom, Sula, vamos ver se eu consigo colocar aqui para você o que eu estava colocando aqui. Eu acho que depende. Eu acho que em alguns casos, quando esses valores não excedam, né? Acho que a gente tem que fazer uma soma. Então, dar um exemplo aqui para talvez deixar isso um pouquinho mais claro. Vamos supor que eu tenho lá um imóvel de 400 mil, soma esse imóvel de 400 mil a um PGBL, VGBL de 600 mil. Né? É difícil fazer a conta agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte: muito provavelmente, se eu somasse esses 600 de PGBL com o que é transmitido da herança, 400 mil, eu teria 1 milhão. Então, eu teria que deixar pelo menos 500 mil para o meu herdeiro necessário. Para a gente não ter que fazer conta aqui agora, todo mundo do direito, né? Mas vamos lá. Dependendo, vamos supor que eu deixei esse dinheiro para um terceiro. Né? Vamos supor que meus herdeiros necessários, lembrando outra coisa que é tormentosa também, quando eu falo de herdeiro necessário, eu tenho que seguir a ordem de vocação hereditária. Então, uma coisa que tem acontecido com o envelhecimento, né, com o avanço da tecnologia, o envelhecimento da população, às vezes, infelizmente, né, a gente sabe que não é a lei da natureza, como a gente coloca, mas assim, os filhos vão antes dos pais. Aí o que acontece? Vai o filho, ficam descendentes e cônjuge, isso é um exemplo muito discutido no direito das sucessões, como herdeiros necessários, que tem que receber os 50%, só que eles não precisam disso. O pai, a mãe, o avô, que às vezes a família nem se dá tão bem, etc., precisa. Então vamos supor que ele deixou esses 600 mil para os pais. Que ele deixou esses 600 mil para os pais. Se eu somasse, eu ia ver que esses 600 mil respeitam a legítima, teria que deixar 500. Aí você perguntou, para não entrar em inventário. Veja, Sula, o que eu estou querendo dizer aqui não é que esse valor seria considerado herança, não é isso. Eu estou dizendo que por meio disso eu posso fazer uma simulação, que é algo que acontece no direito civil, que é um vício do negócio jurídico. O que eu estou querendo dizer, não sei se eu me faço entender bem, é o seguinte: é quase a mesma coisa que uma compra e venda sem dar o valor, que é um outro caso classiquíssimo, né, de simulação no direito das sucessões. Então eu falo que eu comprei e vendi um imóvel para o meu filho. Esse é um caso que muitas vezes chega no escritório quando querem preterir herdeiro. Pois bem, cadê o valor da quitação desse imóvel? Não existe, porque aquilo lá é uma doação. É isso que eu estou dizendo, que pode haver uma simulação. E a simulação, o que eu entendo só é que a simulação ela é um pouco mais complexa para fins sucessórios, fraude à legítima, quando a gente fala de seguro. A simulação é o seguinte: eu estou usando um contrato que seria feito para transferir o risco da minha falta,
na minha morte para a seguradora, só que, na verdade, eu não estou transferindo risco nenhum, né? Ainda esse exemplo que eu dei, as pessoas precisavam de auxílio. Pense numa pessoa que não precisava de auxílio, num ascendente que não precisava de auxílio. A pessoa só se identificava mais com o pai do que com os filhos e com o cônjuge. Pense nisso, né? Quando não há um risco a ser segurado, eu estou entendendo que é uma simulação. Mas, de fato, não é herança, não entra em inventário. Em regra, prevalece 794. Eu estou chamando a atenção para a possibilidade de usar ele como fraude. Agora, é o que eu falei, para transferir sem inventário, me parece perfeito, né? Eu estou transferindo meu dinheiro para uma seguradora, ela que vai passar, não vai realizar o inventário. Maravilha. Acho que é uma estratégia possível. Não sei se me fiz entender. Sula, ok? Ok, muito obrigada. Elogios também do Dr. Ives Lima, né, colocando que as suas reflexões também são muito necessárias. É verdade. Esses exemplos colocados esclarecem muitos pontos. Né? Eu ia pedir ao doutor que fizesse um comparativo, quer dizer, quando a gente pensa na riqueza imobiliária, nós estamos falando dos imóveis, né? E sobre eles incidem também os impostos. Eu não sei se o doutor podia fazer um comparativo da vantagem em relação aos impostos incidentes na mudança dessa riqueza imobiliária para a riqueza mobiliária. Pois não, doutora. Se existe uma vantagem, olha, talvez sim, talvez sim. Eu acho que na riqueza imobiliária, talvez a grande questão do jogo, e que vai ficar cada vez mais importante aí, agora que o STF decidiu lá no caso das holdings, né, que não se paga ITBI só até o que for integralização de capital, eu acho que a grande questão é ITBI, né? Que na riqueza imóvel você vai transmitir, você vai pagar. Acho que a grande questão é ITBI. E aí, quando for transferir dinheiro para você, talvez ajude aí. Agora, do resto, doutor, eu acho o seguinte: também outra possibilidade é alguns, e aí muda muito estado para estado. Quando eu transformo em PGBL, VGBL, para dividir entre todo mundo, eu consigo fugir também aí do ITCMD, né? E aí, esse planejamento tributário é lícito, é possível? Olha, me parece que sim, tá? Me parece que, em regra, sim. Agora, se você me perguntar se o fisco começar a dizer, alguns fiscos isentam até o PGBL, VGBL, se o fisco começar a dizer, olha, eu vou tributar, né? Vou editar uma norma para tributar PGBL, VGBL. Muita gente que diz que o VGBL é seguritário, não poderia, o PGBL poderia, eu não lembro muito bem dessa discussão. Você me perguntar se eu acho que tributar isso como ITCMD não existe fato gerador, no caso, doutor, essa é uma das perguntas mais difíceis para mim de se responder. Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que em alguns casos, eu sei que, infelizmente, não é a opinião mais popular do mundo, mas eu acho que em alguns casos é sim. Eu acho que o PGBL e o VGBL são investimentos, é isso. O cara tirou da conta dele e foi investir. A hora que ele passa para os herdeiros, então, assim, me parece que se o fisco realmente entrar com, que aí vai depender muito do comportamento do fisco, com uma vontade arrecadatória de incidir sobre isso, acho difícil segurar. Então, eu acho que o ITBI, hoje o ITCMD é uma grande possibilidade também, e acho que é isso. Né? Também tem o ITCMD, o professor Daniel Bucar falou, né? Ele é muito variado. Outra coisa que você pode conjugar, de repente, na tributação, é deixar alguns bens em alguns estados do país que tem isenção, né? Então, conseguir isenção, aí depende, imóvel, móvel, deixar uma parte para isentar, para transmitir para alguém que tem menos dinheiro, etc. Outra parte que a pessoa que tem mais dinheiro recebe, não vai isentar, enfim. Acho que tem funções de planejamento. Agora, eu sempre tenho estudado muito essa questão do planejamento, da tributação, e eu gosto de alertar o seguinte: economia fiscal é possível fazer. Agora, evitar terminantemente o pagamento de imposto é muito difícil. Até porque o dinheiro também vai virar renda, né? Então, se não tiver em faixas de isenção, você vai bater no federal. Então, evitar imposto, quando você disser, olha, vou evitar, tome muito cuidado. Economizar, tudo bem. Perfeito.
A doutora Tânia Pacheco, a querida doutora Tânia Pacheco, a Pamiana, ela pergunta o seguinte: quando não já beneficiário, quando não existe beneficiário, companheiro e filhos. Não, desculpa. Quando não Eu já posso explicar? beneficiário. Tânia, por favor. Olha, Por favor. a pergunta ficou meio esquisita. Eu estou conseguindo ser ouvida? Com certeza, por favor. Você está me ouvindo? Olha só, gente, uma boa noite, em primeiro lugar. Muito prazer em estar de volta nessa live maravilhosa, que nem sempre dá para participar. Essa é uma situação onde é um caso de VGBL. E existem filhos maiores e uma companheira, e o regime, no caso, né, adotado entre eles, não tem pacto, mas nem união estável escriturada, nada disso. Mas a convenção entre eles foi que a situação de bens seria absolutamente de separação. Cada um teria o seu patrimônio e viver em união estável. Ele faleceu e tem esse VGBL. E eu gostaria, ele não colocou beneficiário, deixou sem beneficiário. E aí eu gostaria de saber como é que ficaria essa divisão. Nesse caso, como eu estava fazendo uma pesquisa pelo 1829, inciso 1, eles, se tivessem realmente sendo cônjuges ou tivessem assim, um pacto de separação de bens legal, tudo bem, mas não é convencional. Então, a partir do momento que é convencional, eu acho que ela seria também considerada herdeira, pela análise desse artigo. E eu estive fazendo muita pesquisa hoje, estou com a minha cabeça quente aqui. E como a live tratava justamente sobre isso, eu falei, eu vou tirar uma casquinha quando eu tocar, para ver se a gente consegue saber no bom sentido, para ver se a gente consegue saber aí como é que ficaria essa divisão. Porque inicialmente se pensou em 50%, porque ela declarou a união estável junto ao órgão, né? Que seria, eu posso declinar qual é a instituição ou não pode declinar? Que seria na base o Prev. Então, seria 50% para a companheira e os outros 50% dividido entre os filhos. Mas existe um filho que está questionando, porque realmente o pacto entre eles, um pacto convencional, seria da separação de bens. E aí está a confusão criada. Bom, doutora Tânia, obrigado. A pergunta é realmente assim, muito interessante, porque ela basicamente dá para a gente falar de tudo mais um pouco que a gente falou agora, né? É tudo e mais um pouco. Mas descomplicado, me procura e me acha, é uma tristeza isso. Não, é sempre assim, é sempre assim. Não posso dizer que eu não sofro do mesmo mal. Mas vamos lá. Quando eu falei de sucessão anômala, isso é muito interessante, porque eu acho que no PGBL, VGBL, isso fica meio atropelado. É o que eu falei, PGBL, VGBL, ele é um seguro meio, né? Assim, na teoria, isso virou seguro. Agora, quando a gente olha para é meio forçação de barra, às vezes chama isso de seguro, né? Mas eu acho o seguinte, não dá para a gente olhar o Código Civil e pegar a disciplina. Eu acho que, às vezes, a gente acaba cometendo muito esse erro, infelizmente, tanto na academia quanto na prática. Pegar um artigo do código e falar, isso aqui aplica, mas o resto não. Então, estamos falando de PGBL e VGBL, estamos falando de seguro, estamos falando de uma disciplina inteira que faz uma espécie de sucessão anômala. O seguro de vida, ele é uma sucessão paralela à sucessão de herança. Ele não é herança, o que eu estou dizendo ele pode simular, mas ele não é herança. E aí, o que você está perguntando é muito interessante, porque isso é fato. O Código Civil tem lá, nas regras do seguro, uma espécie de ordem de preferência diferente da vocação hereditária para esses casos. Então, você não vai aplicar o 1829, você vai aplicar a regra de seguro. E me desculpe, eu não lembro exatamente agora, mas eu acho que ela é metade para a companheira e o resto entre todos os herdeiros. Eu acho que é essa a norma. Quando não há beneficiário, tem disposição expressa do código. Então, se a natureza é secundária, você pode ir por ali. O 792. Oi? O 792 fala exatamente isso, que é metade para o cônjuge, e depois do voto do ministro Barroso ficou tudo igual, né? Claro, vai pelo 792, eu não tenho dúvida, vai pelo 792. Eu acho que tem até anunciado das jornadas de direito civil sobre isso. Vai pelo 792. Agora, você tocou em dois pontos que são muito interessantes aí. Um primeiro é tributário, tá? Para a gente
volta sempre. Sucessões é um xadrez, né? Cada escolha que você faz nesse xadrez, ela tem um custo diferente. Então, às vezes, existe uma intenção muito boa, muito bacana, de olhar e falar, poxa, a pessoa morreu, vamos seguir mais ou menos o que ela queria, só que isso tem custo, né? E muitas vezes o que a pessoa queria era deixar mais bens para quem? Para um herdeiro que não tem muita grana. Então, a pessoa, além de topar uma divisão que não era exatamente aquela, ela acaba virando responsável tributário. Então, assim, às vezes a bondade começa a ter limite, né? Então, o Estado dificulta isso. Acho que esse é um ponto. E outro ponto que você tocou muito interessante é a ideia do pacto particular. Isso é um tormento do direito das sucessões, tá? Eu, pessoalmente, tenho a posição nesse sentido. Tenho um artigo do professor Daniel Bucari, eu lembro que eu ajudei ele na época das pesquisas, lá no nosso escritório, falando sobre isso, a questão do pacto sucessório, né? A ideia de não poder ter pacto sucessório. O senhor passar o nome do autor e o livro, que eu vou fazer mais uma pesquisa em cima disso aí. Como é o nome? Daniel Bucari. Daniel Bucari. O artigo está num livro que é organizado pela Ana Carolina Brochado Teixeira, até eu vou fazer a mediação de um debate dela, o lançamento dela com o livro do professor Tepedino na quinta-feira, todos convidados, vai ser bem interessante também, lançamento do livro de família do professor Tepedino, e que esse livro é dela, é coordenado por ela, chama Contratos e Famílias, Diálogos Interdisciplinares. E tem esse artigo do professor Bucari dizendo o seguinte: eu também não entendo, tá, Tânia? Para mim, eu tenho muita dificuldade com isso também. Como a boa-fé objetiva no ramo de famílias e sucessões, ela parece que some. Então, eu fiz um acordo, eu sou maior, eu sou capaz, mas eu sou herdeiro necessário. Então, da onde vem essa possibilidade tão grande de se contradizer? Porque eu até entendo, quando as situações jurídicas mudaram, como é o testamento, né? Eu posso revogar o testamento em qualquer momento, porque mudou. Quando mudou, mudou. Agora, quando você simplesmente diz, eu sou um herdeiro necessário. Mas esse pacto não está registrado, né? Ele é particular, só foi por notário, ele está só declarado validade de eficácia. Gente, falando de pessoas adultas, capazes, com patrimônio. Né? Então, assim, realmente, eu acho que isso é um ponto para estudo, e não só para estudo, é um ponto para a prática jurídica começar a insistir. Eu sei que, às vezes, o acordo é melhor para o cliente, mas, assim, no caso que a gente tiver espaço, é um ponto para a gente avançar, porque falta autonomia, e, no fim, falta autonomia e você deixa focar a responsabilidade das pessoas. Né? Então, é um problema sério. Eu agradeço muito aí a sua orientação, foi realmente maravilhosa. E o pior é que eu estou pelo lado da companheira mesmo. Caramba, então tá bom, tá ótimo. Nesse caso, tá excelente. E esse caso é um caso realmente apaixonante. É uma pena que a gente tem muito pouco tempo aqui para poder expor, mas eu fiquei assim, sabe, quebrei a cabeça, tem uns 3 meses que eu estou estudando, porque foi tudo assim feito, vamos dizer, sem uma escrituração de escritura de união estável e acertando o regime que vigia. Só que isso está escrito em vários, porque ele fez várias doações para os filhos de imóveis, não excedeu a legítima, aliás, eles excederam a legítima, mas está todo mundo, em princípio, estavam de acordo. Aí, quando apareceu esse dinheiro no VGBL, bolsa, aí acabou o negócio e começou esse tititi. Então, ele fez a doação, e nas doações todas, ele colocou lá que era um regime de separação de bens, onde cada um tinha seu patrimônio, inclusive para efeitos de sucessão. E os 3 filhos declararem em situação irrevogável e irretratável, que tinham conhecimento disso. Então, a gente ficou numa situação meio impactante, por quê? Porque a companheira compareceu em todas as doações, anuindo com as doações. E eu fiquei, se ela entrou anuindo, então é comunhão parcial, não, então é separação. Olha, no final eu cheguei que era a conclusão que era separação, por quê? Porque no testamento que ele fez, ele ratificou isso. É um caso lindo, sabe? Depois, quando tiver tempo... Um caso é ótimo. Agora, vou até te provocar uma outra coisa. Eu acho que aí a vantagem está com você mesmo. Mais uma vez, era pacto de separação para regime de bens e era pacto de separação para sucessão. Segundo o código, eu não sei se isso faz sentido, não sei, tenho minhas dúvidas se isso faz sentido, mas segundo o código, o seguro não é nem uma coisa nem outra. O seguro não seria partilhado segundo
Importante esse regime jurídico de cada contrato, de cada bem, né, de cada situação. Ele não seria partilhado segundo sucessão, não seria partilhado do regime de bens. Agora, eu chego lá no contrato de seguro, eu tenho a partilha. Tem um caso muito interessante, já de testamento, que eu acho assim, eu brinco que o TJRJ, ele falou sem falar que se aplica a boa-fé objetiva no direito das sucessões, que foi um caso de um testamento, que era um testamento particular, sem nenhuma formalidade necessária. Esse é particular também. O cara foi se matar, ele escreveu um testamento e deixou, morreu. No dia do velório, o filho chegou com o testamento, falou: testamento do papai, vamos cumprir, tal, todo mundo, né? Testemunha confirmou, é isso, lindo, maravilhoso. Passou uns 2 dias, falou: alto lá, este testamento é nulo. E aí o TJ falou exatamente isso: olha, mas espera aí, qual que é a nulidade desse testamento? Vocês combinaram, né, entre vocês que iriam cumprir, então cumpram. Então, assim, eu acho que a gente está num momento de muita instabilidade para o direito das sucessões, né? Assim, acho que é um momento que daqui para frente muita coisa pode mudar. Então, mas hoje a gente tem essa... É que nem o negócio que eu falei do seguro. Hoje, se eu deixar para um beneficiário boa parte do meu patrimônio, acabou. Não vai ter discussão. Vai ser muito difícil o herdeiro provar que houve uma simulação. Ótimo. Muito obrigada. Valeu. Satisfeita, doutora? Parabéns pela maravilhosa. Eu, então, adorei, né? Professor Caio, elogio aqui todo especial da professora Fátima Santoro, pela sua brilhante palestra, explanação. E a doutora Sula, que não é de elogiar, diz o seguinte: excelente palestra e com muita didática, parabéns. Então, realmente... Senhor presidente, o senhor não é fácil, hein? Alguém tem mais alguma colocação a fazer, algum questionamento? Doutor Bonan, que vem de Cabo Frio, normalmente traz 20 perguntas, hoje está quietinho. Diga. Quietinho hoje. Está quietinho. Boa noite, eu estou satisfeito, doutor Cícero. Então, tá ótimo. Estão todos satisfeitos. Doutor Caio, eu quero agradecer mais uma vez, professor Caio, a sua brilhante explanação. Acho que todos aqui são testemunhas, estão muito satisfeitos. Quero lembrar que às terças-feiras, às 18 horas, tradicionalmente, são os nossos encontros de forma presenciais na nossa sede da BANI. Em função da pandemia, evidentemente, nós estamos fazendo o nosso contato, nossa palestra virtual. E não sabemos até quando isso irá. Mas, de certo, que tão logo retomemos as nossas atividades presenciais, o senhor, doutor Caio, já se sinta intimado a comparecer à nossa associação, que vai ser um prazer muito grande. Será uma honra. Que ótimo. Antes de encerrar, eu quero que a Caroline Gomes proceda, então, o sorteio em homenagem, comemoração do nosso Dia dos Advogados. Nós vamos sortear hoje aos nossos sabamianos uma obra que é um livro de cabeceira de todo advogado de direito imobiliário, né? Nosso saudoso professor Silvio Capanema, A Lei do Inquilinato comentada artigo por artigo. A Caroline vai proceder ao sorteio. Viu, Sula? Não é um sorteio que você fazia, não. Esse sorteio aqui além de ser eletrônico... Caroline? É virtual. Olá a todos, boa noite. Parabéns pelo Dia do Advogado, né? E para comemorar, a gente vai sortear pelo WhatsApp esse livro, né? É pelo um aplicativo aqui que tem no celular, não vou conseguir mostrar por causa da luz. Eu vou... Isso, meu. Liga o... Estão me ouvindo? Agora sim. Agora foi? Estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Parabéns a todos pelo Dia do Advogado, né? Eu vou falar aqui a listagem dos associados. Se alguém que eu tiver aí eu não botei aqui, por favor, coloque aí no chat. A gente também tem associado pelo YouTube. Doutora Edmê, doutor Emílio, doutora Fátima, doutor Felipe Bento, doutor Francisco Fernandes, doutor Francisco Souto e Faria, doutor João Sidney, doutora Nancy,
doutora Nilza, doutor Pedroso, doutora Regina Uchoa, doutor Ronaldo Avarenga, doutor Sidney, doutora Sula, doutora Tânia Fernandes, doutor Vitor Paiva e doutor Bonan. E aí, tem mais alguém que por acaso eu não falei? Nancy. Não se A falou, Nancy. sim. Nancy, tá todo Falou. mundo, né? Então, vou sortear aqui, tá bom, gente? Aí eu falo para vocês, depois a gente posta no Facebook a foto do ganhador, com o print de quem foi o sorteado. Lembrando que nós vamos entregar o livro no endereço do Felizardo. Isso aí. E não é... Novamente, o ganhador foi o doutor João Sidney. Eu acho que ele tem sorte no aplicativo. Parabéns. Parabéns, apresentando. Vamos fazer uma auditoria nisso aí. Vamos fazer uma auditoria, hein? Vamos falar da sua, não tem problema. O E doutor depois João a gente Sidney, no faz. próximo sorteio, está convidado a não participar, viu? No próximo sorteio. Olha, brincadeira à parte. Oi? Então, mais uma vez, encerrando, doutor Caio, mais uma vez, muito agradecido por essa aula que o senhor deu aqui. Eu diria que foi uma aula, uma palestra, não tira dúvidas, né? Muito enriquecedor. Né? E o convite já fica extensivo ao nosso próximo encontro, quiçá de forma presencial. Agradecer a presença de todos, mais uma vez, a professora Fátima Santoro, e a presença da nossa vice-presidente. Por ter aceito o nosso convite, doutor Sidney. Quero agradecer ao doutor Caio por ter aceito o nosso convite aqui da ABAME. Eu que fiz o convite a ele, fiquei muito honrada, muito feliz, né, com a presença dele aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi excelente, muito agradável. Eu quero agradecer aos demais presentes, colegas advogados, parabenizar pelo dia de hoje. Um abraço especial, abraçando todos os abamianos, abraçando o nosso presidente do Conselho Deliberativo, doutor Pedroso. Desejo a todos saúde, paz e até a próxima. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Tchau, boa noite. Feliz dia do advogado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite, Ronaldo. Noite. Boa noite, Tchau, gente. boa noite, Tânia, Nilza. João Boa Sidney, noite vou te para vocês. Pois é. Muita noite. vou dizer uma coisa a você. Eu acho que esse é teu segundo nome, hein? Pois é. Tá dando sorte, presidente. Obrigado. Tudo de bom. Tchau. Obrigado, Tânia. Tchau, gente. Ronaldo. Tchau, tchau. Um abraço. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bem? Oi, Tranquilo? Francisco, tudo bem? Tranquilo? Tudo em paz? Graças a Deus. Vamos sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Vamos lá. Um abração para todos. Valeu, Ronaldo. Abraço a todos, uma boa noite, obrigado pela presença. Parabéns pelo nosso dia hoje. Parabéns para todos. Obrigada. Doutor Francisco Souto, aquele abraço também, parabéns pelo dia. Gente, uma boa noite a todos. Boa noite. Não dá vontade de sair. Ai, que pena.